Amém. Então, tá bom. Glória a Deus. Vamos orar? Palavra. Feche os teus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de nos reunir, Senhor. Em tempos de guerra ou em tempos de paz, em tempos de lutas ou em tempos de descanso, Senhor. Mas que a gente pode se reunir num lugar, declarar e glorificar o teu nome, dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso, e que nós somos gratos, Pai, porque a Tua Palavra diz que não foi nós quem te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Senhor, usa a minha vida apenas como um instrumento, Senhor. Eu preciso da Palavra tanto quanto qualquer um, Senhor. Eu preciso da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, acampa os Teus anjos neste lugar, Pai. Acampa os Teus anjos nos nossos lares, Senhor. Desde já, Senhor, visita, Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão doentes nesse momento, Senhor. Visita com o Teu Espírito Santo, Pai. Como a palavra que diz ali, Paulo e Silas estavam na prisão, num lugar onde ninguém tinha acesso, mas o Espírito Santo teve acesso àquele lugar, Pai. Da mesma maneira eu te peço, Pai, visita os enfermos, Pai, os enfermos das nossas famílias, Pai, os enfermos dessa cidade, Senhor, e com o Teu Espírito Santo, Pai, move, Pai, sacode este lugar, Pai, com o sopro do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala para que nós possamos te ouvir, Senhor. Amém. E que tudo isso que aconteça aqui, Pai, seja para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor, por favor. Não estava programado, mas eu vou expor um pouquinho a nossa filha Bruna. A gente também só teve um, mas aí foram aparecendo o pessoal lá em casa, na célula que a gente tinha. E como o pastor falou de transformação, eu não tenho como, né? A palavra diz assim, dê honra a quem é devida. Essa moça, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ela, ela é uma prova viva da transformação que Deus pode fazer. Amém? Ela é uma prova da transformação, mas ela também é uma prova daquela que se submete à transformação. Deus, Ele é tão cavalheiro que Ele não faz nada que a gente não permita que Ele faça. E essa moça, ela se submeteu, se submete até hoje ao processo de Deus, né? E eu glorifico o nome dela e a família dela. É uma família muito abençoada, são amigos muito queridos. E a gente tem a oportunidade de caminhar nesse processo que se chama vida ao lado deles. Amém? Queridos, a gente vai falar hoje sobre ciclo. Não pare no ciclo. Eu estava lendo essa semana sobre as pandemias, que parece que é um assunto que está em voga aí, né? Parece que está sendo um pouco falado. Pandemias que aconteceram no mundo. E uma coisa me chamou muito a atenção. Toda pandemia, ela tem um início e ela tem um fim. Amém. A gente parece que não vê, mas ela tem. Amém. Ela tem um início e ela tem um fim. Ela é um ciclo, ela é um processo. Deus, Ele se move por meio de ciclos. Você tem um dia que tem 24 horas, Deus criou. Você tem uma semana de 7 dias, Deus criou o mundo em 6 dias e falou no 7º, descansa. Então, Deus, Ele é um Deus de ciclos. Nós temos 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E geralmente, para a maioria das pessoas, quando você se cansa, por exemplo, do verão, logo vai vir aquela brisinha fria, aquela brisinha que vem para nos refrescar. Então Deus é um Deus de ciclos. E tudo na vida, Ele trabalha por meio de ciclos. A Luana está iniciando um novo ciclo, não é? Amém. E isso não só porque é uma idade, mas isso é porque Deus estabelece isso. Cada etapa das nossas vidas são formadas por ciclos. Só que muitos têm parado no ciclo. E o que Deus colocou no meu coração para falar para cada um de vocês, e para mim mesmo nessa noite, é que nós não podemos parar nos ciclos. Amém? Na quarta-feira eu estive aqui falando no momento do dízimo. E só um pouquinho. O pastor falou que é para a esquerda, eu tenho que ir também, que eu não vou, né? Então tá, se eu não for, grita. É só um... Não, pra cá. Pra cá que eu tenho que ir. Então tá, combinado. Maravilha. Que a gente quer te ver. Amém. Então, gente, vou vir pra cá. Eu comentei na quarta-feira que a gente passou por um ciclo, né? Um ciclo muito longo, na nossa opinião, foram 3 anos. Só para vocês entenderem um pouquinho, a gente estava um dia, eu e minha esposa, na sala de casa, tomando um cafezinho, com a vida, né? A gente não tem tudo que a gente quer, mas a vida até que estava boa, estava paz, estava tranquilidade.
e a gente falava assim, nossa gente, se ficar assim, tá ótimo. Bom, isso foi em março de 2018, dia 1º de abril de 2018, a vida fez assim, virou completamente de ponta cabeça. Uma enfermidade, né, do meu sogro fez com que a família precisasse se mobilizar em algumas questões, e da noite para o dia, a paz que eu tinha foi roubada. Eu costumava dizer assim, por mais que os problemas me atacassem, a minha casa era um lugar de paz. De repente, nem na minha casa era um lugar de paz, né? Só que isso foi fazendo com que a gente semeasse coisas boas e coisas ruins, né? Tivemos muita dificuldade, mas a impressão que eu tive, meus queridos, é que é o seguinte, tinha muita coisa que eu jogava embaixo do tapete espiritual da minha vida. Tinha muita falha de caráter que eu jogava para debaixo e não queria tratar. Só que Deus falou assim, esse é o momento para você tratar. Esse é o momento para você descortinar isso que você está colocando, porque você precisa avançar nesse ciclo que eu quero te levar. Amém? E talvez muitos de vocês estejam passando por ciclos bons ou por ciclos ruins. O ciclo ainda não é muitas vezes fácil de passar, ele não é tranquilo. Eu não sei como é que você está na pandemia, né? Eu digo que 2020 foi um ano excelente para muita gente. Eu encontrei com pessoas que simplesmente foi um ano maravilhoso para eles. E para outros não. 2020 foi um ano complexo, né? Foi um ano de problemas, foi um ano que nós nunca esperávamos viver. Amém? E são ciclos. Isso vai passar? Vai. Mas eu pergunto para vocês, qual é o ciclo que vocês estão passando? A palavra de Deus, lá em Levítico 25, ela fala o seguinte, que existem ciclos também que Deus coloca diante do teu povo. E tem muitos livros sobre isso que vocês podem procurar. É um ciclo de 7 em 7 anos chamado Shemitah. Um ciclo, a cada 7 Shemitahs existe um ciclo chamado Jubileu. Tudo isso tem um propósito que o povo de Deus, o povo judeu segue. E para nós, que fomos enxertados na oliveira, também serve. Nós precisamos viver isso. E Deus, Ele quer tratar conosco por meio desses ciclos. Amém? Amém. Quando você é pequeno, você tem um ciclo. Você precisa aprender a falar, aprender a andar. Quando você vai para a escola, você aprende algumas coisas. Você aprende alguns processos. Quando você vai aceitar Jesus, você entra num outro processo. Você vai passando por níveis com Deus. Né? Não é um nível nível como se fosse um empresarial ou um corporativo, mas você passa em níveis com Deus. E isso tudo, Deus ele trabalha em cada ciclo coisas diferentes na nossa vida. Tem ciclos que Ele vai cuidar da tua vida financeira. Ele não vai colocar talvez o dinheiro que você quer na sua mão, mas Ele vai te ensinar com sabedoria a trabalhar a questão financeira. Tem ciclos que Ele vai trabalhar em você a questão emocional. Como que estão as suas emoções? Como a tua vida fica diante das más notícias? Como que você fica quando você não recebe aquilo que você quer? Tem alguns ciclos de Deus também que você vai entender que eu peço para Deus, e parece que Ele não me ouve. Por quê? A palavra diz, pede e não recebem porque pedem mal. Então Deus, Ele nos ensina. Deus é um pai, talvez para quem é pai aqui é mais fácil entender isso. Né? Ontem eu assisti um filme com o Davi que era o Dia do Sim. Está na Netflix lá para assistir. E tudo que todo mundo quer é o sim, inclusive eu e você com Deus. Mas a palavra que a gente mais fala como pai é não. E a palavra muitas vezes que a gente mais recebe de Deus é não. Porque Ele quer nos alinhar, Ele quer nos levar num caminho que vai ser bom para a gente. Amém? Então tá bom. Toma um golinho de água. E o que é um ciclo? É uma situação, algo que Deus muitas vezes vai usar para te capacitar a prosseguir para a próxima fase. Amém? Tem problemas que a gente passa muitas vezes, que a nossa fé inicial, ela talvez vai dar aquela dificuldadezinha. Mas conforme a gente vai caminhando com Deus, a palavra mesmo diz que a fé é um dom de Deus, e que essa fé a gente pode pedir que Ele vai aumentar dentro da gente. Na medida em que a gente vai passando, vai vivendo os anos com Deus, a gente vai evoluindo e passando por novos ciclos. E não sei se acontece com vocês, mas você de repente passa por uma situação, resolve aquela situação, pede auxílio a Deus, e aí de repente quando numa próxima vez aquilo pode vir a acontecer, aquilo já não te abala mais. Por quê? Porque você já passou por aquilo, você já sabe como que funciona. Ou seja, você já está preparado para um outro nível, né? Um outro nível de desafios. Amém?
um jogador, né? Um jogador de basquete, por exemplo. No começo, talvez o desafio dele seja arremessar na cesta, né? Até hoje esse desafio, eu não consigo acertar aquele negócio que chama cesta. Mas, conforme ele vai treinando e vai se submetendo ao processo, ao ciclo, ele vai melhorando. Então eu gosto muito de usar o exemplo do Michael Jordan. Michael Jordan era aquele que acordava antes de todo mundo e dormia depois de todo mundo. Por quê? Porque ele queria ser um grande jogador, ele queria ser o melhor jogador. Então, antes de todo mundo chegar, ele já estava treinando. E quando todo mundo ia embora, ele já estava treinando. E aí a pergunta, né, que geralmente o pessoal fala, eu brinco com alguns amigos meus, eu falo assim, as pessoas às vezes vão perguntar quantos anos você demorou para fazer sucesso da noite pro dia? Porque é assim que a gente muitas vezes pensa, né? Ele teve sorte, né? Ele era alto, ele já... Enfim. Mas não, é se submeter ao processo. E qual é o processo que você está passando na tua vida hoje? É um processo emocional? É um processo familiar? É um processo espiritual? O que Deus, como é que a gente identifica, né, esse ciclo? Coisas que Deus pede pra gente. Será que Deus está te pedindo hoje para que a tua emoção esteja colocada na mão dele, para que ele venha a conduzir essa emoção? Será que ele está te pedindo para que a tua família seja colocada diante dele, para que ele conduza as situações familiares que acontecem? O ciclo, como eu disse para vocês, pode ser um ciclo bom ou um ciclo ruim. Não é fácil? Não é. Se você abrir a palavra, você começa desde Gênesis até Apocalipse e você lê e diz assim, gente, não é normal isso, o povo de Deus passando por tamanha aflição, mas são os processos que Deus aplica a cada um de nós. Porque ele é mau? Porque ele é chato? Porque ele é ruim? Não, porque ele é bom. Porque se a gente não passasse por esses processos, a gente não estaria apto a poder voar novos desafios que ele tem para nós. Amém? A gente fala muito aqui da Lagoinha, eu fico feliz porque a gente cada vez mais vê pessoas vindo e a gente sabe e entende em Deus que esse lugar ele vai crescer, que daqui a algum tempo nós não vamos caber neste lugar em nome de Jesus. Me ajuda com um amém? Amém? E não é porque a gente quer volume, mas porque a gente quer alcançar as vidas aí fora. Amém? A gente quer as almas para Cristo. Só que a gente entende que os pequenos começos eles são necessários. Porque é nos primeiros começos onde Deus vai nos forjando, vai nos ensinando para que Ele possa nos entregar maiores responsabilidades. Amém? Na tua vida também é assim. Deus ele nunca vai proporcionar um desafio maior do que aquele que você consegue suportar naquele momento. Amém? Deus ele teve que dar para Davi alguns desafios antes de transformar ele num rei. Primeiro Davi matou um urso e matou um leão para depois matar um gigante. Depois que ele matou o gigante, ele precisou se transformar num grande guerreiro, precisou ter diversas provas, precisou estar em cavernas, deprimido talvez muitas vezes, mas buscando a Deus, para um dia Deus dizer para ele assim, hoje chegou a tua bênção, hoje você vai ser rei. Então todos nós passamos por processos. O problema é que muitas vezes a gente está parando no ciclo, e a gente não pode parar no ciclo. Deus não quer que você pare no ciclo. A pandemia é um ciclo. Eu respeito, tenho familiares que estão enfermos, respeito a dor das pessoas, mas quando a gente olha por um âmbito espiritual, a gente entende que a pandemia é um ciclo e a gente precisa atravessar esse ciclo. Amém? É um ciclo onde a gente teve que sair das igrejas, teve que buscar a Deus nas nossas casas e precisou de uma maneira intensa buscar a Deus para que a gente pudesse passar por esse período. Amém? Só que esse processo ele continua durante todo o período, toda a nossa vida. Amém? Ninguém chega a ser aquilo que Deus quer da noite para o dia. Por quê? Porque Deus vai fazendo uma escadinha com a gente. Amém? Em nome de Jesus. Pessoal, a palavra fala ali em Provérbios 6:23. Pode colocar para nós, Angel? Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, Deus sabe de tudo, Deus tem todo sob o controle na mão dele, Ele tem pensamentos bons a nosso respeito, mas por que será que muitas vezes a gente não acessa esses pensamentos que são bons? Vou dar o exemplo do meu filho. Meu filho tem 9 anos, e a cada momento, a cada segundo, ele fala que ele quer uma coisa, mas é só o meu, eu acho que faz isso, né?
Ele fala assim, ó, o aniversário dele é em maio, e desde dezembro, que é Natal, teoricamente é o último presente que ele ganhou, ele já começa. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, aí eu mudo, eu quero aquilo outro. Até chegar lá em maio, pessoal, ele já mudou de presente umas 450 vezes. Mas isso também acontece com a gente. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquela pessoa. Deus, eu quero aquele trabalho. Deus, eu quero aquela situação. E as coisas vão mudando. E eu creio que Deus fica olhando e fala assim, tá, quando você vai resolver realmente o que você quer? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Mas a palavra diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Então cada ciclo que Ele coloca em nossas vidas é exatamente porque Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós. Só que nós hoje não queremos passar pelos processos. Eu sou o primeiro a dizer, aquela fala de Jesus, no mundo eu tive 3 aflições, mas eu venci o mundo. Eu gostaria que não estivesse ali. Eu gostaria que fosse no mundo eu tereis aflições, mas vocês não precisaram passar. Só que a palavra não diz isso, amém? Então são ciclos, são jornadas, são processos. Se você analisar dentro de você, você vai ver quantos processos, quantos ciclos você já passou para estar sentado aqui hoje, amém? O quantos desafios vocês já tiveram que vencer para estarem aqui hoje. E o quantos ainda nós teremos que vencer para caminhar até o dia que o Senhor nos chamar. Amém? Então todo mundo aí? Amém. Então amém para saber que vocês estão. Amém. O que o povo de Deus fez num determinado momento? Eles tinham que passar por um processo. Eles estavam sendo opressos, escravos, né? E eu gosto muito de viajar e tentar mergulhar ali na palavra para me imaginar naquela situação. Um povo que teve um ancestral chamado José, que foi escravo, aquela coisa toda, mas que ele se transformou num governador. E alguns anos mais tarde, esse povo que foi acolhido por ele era escravo. E aí eles começaram a clamar, ou seja, eles já fizeram algo diferente. Eu fico pensando o seguinte, eles ficaram 400 anos opressos pelo Egito. Será que nos 400 anos eles clamaram ao Senhor com tanta intensidade, nos primeiros ou na metade, como eles fizeram no final? Não. Então eles tiveram que fazer algo diferente. E a palavra diz que eles clamaram ao Senhor e o seu clamor subiu e chegou a Deus. E ele falou assim, opa, eu vou enviar o Salvador. Eu vou enviar o resgatador do meu povo. Só que resgatou. Até aí era lindo, o final do livro. E foram felizes para sempre. Mas era o que o povo achava, é o que a gente acha. Jesus nos resgatou, ótimo, perfeito. Fim do jogo, acabou. Não. O que aconteceu? O povo foi para o deserto. E o povo teve que passar por circunstâncias, passar por momentos que eles não estavam preparados, mas que Deus estava ensinando esse povo a deixar de ser escravo para passar a ser um povo livre. E a gente tem estudos, né? Quantos dias que demoraria o caminho? 12? 11 dias. É um caminho de 11 dias. Então imagina você atravessando a ilha de Florianópolis em 11 dias a pé, né? Daria para fazer. O povo demorou 40 anos. Então isso nos alerta para algo muito, muito claro, que nos ciclos de Deus ele vai fazer a sua parte, desde que a gente faça a nossa. Ou seja, esse povo tinha tudo para em 11 dias atravessar o deserto, estar na terra prometida e fazer aquilo que Deus pediu para eles fazerem. Porque muitas das vezes pensam assim, mas Deus, ele, né, de uma certa forma até, talvez tenha se alegrado, ou né, o castigo, aquela coisa toda. Deus era o maior interessado que esse povo atravessasse a terra. Amém? Amém? Deus era o maior interessado que esse povo em 11 dias cumprisse o seu plano e fosse para o outro lado e vivesse aquilo que eles tinham para viver. Mas não, eles não se submeteram aos processos. O processo é doloroso, o processo é doído. A gente tem um amigo que é jogador de vôlei e ele treina bastante, né? E toda vez que ele ia para a célula, toda semana ele ia com um negócio de gelo no joelho. E o nome dele eu vou até falar se ele tiver, como é que ele está assistindo, né? O Roosevelt. E eu falo assim, e esse joelho aí? Ele é mineirinho, né? Ele vem, o joelho está todo estourado, tem dor, tem tendinite, tem tudo. Eu falei, tá, mas então para. Aí ele falou assim, não, eu já dediquei tantos anos da minha vida, não vou parar agora. E outra, né, é um homem de Deus, Deus não me mandou parar.
Resultado, esse homem teve a oportunidade de viajar para alguns lugares do mundo jogando, mas ele se submeteu e doía. Eu, quando fazia corrida, já sentia uma dor, já parava. Uma vez aconteceu de eu ligar para ele e falar assim: amor, precisa que você me busque, porque deu problema aqui, não vai ter como voltar. Mas a gente precisa se submeter ao processo. Amém? Quantos aqui estão dispostos a passar pelos processos que Deus tem na tua vida? Amém? São pensamentos de paz e não de mal. Ele sabe o que Ele tem para nós. Aleluia! Nós precisamos confiar nele. Confia nele e espera nele, o mais Ele fará. Amém? A pandemia não é o fim. A pandemia é o início. A pandemia não é o fim da vida como nós conhecemos, mas é o início da fé que está brotando em muitas pessoas. Amém? A pandemia não é o fim da igreja, mas é o início de uma maneira reinventada que a igreja precisou avançar nesse período. Amém? A gente era dificílimo ter cultos online, né? Era até difícil procurar. Hoje, todos os gostos, todos os tipos. Tem o cara com a barba, o cara sem a barba, tem o cara que fala inglês, alemão, você tem de todo jeito. E Jesus Cristo falou lá no livro do Apocalipse: eu voltarei assim que toda criatura ouve da minha palavra. Então está próximo, o negócio está começando, está chegando. Amém? Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi preparado por Deus. Né? O apóstolo Paulo, ele era matador, né? Ele era praticamente um bope da época que matava ou aprisionava cristãos. Só que ele conheceu a Deus. A palavra diz que ele viu a Jesus. E a hora que ele viu a Jesus, ele ficou cego. E depois desse período em que ele ficou cego, ele simplesmente ficou guardado por Deus. 3 dias, por quê? Porque ele fez algo diferente. Ele podia ficar cego e falar assim: não, ótimo, perfeito, eu conheci a Jesus, mas eu vou ficar aqui porque eu já vi, né? Eu já sei tudo que eu preciso saber, eu já fiz tudo que eu preciso fazer, e agora eu vou ficar aqui, vou esperar, eu vi a glória de Deus. Ele falou: não, eu vou orar, eu vou jejuar 3 dias. E Deus mandou para que. Eu nunca me lembro se é o Barnabé ou. Barnabé, né? Ele enviou o Barnabé para orar sobre ele, para que ele tivesse os olhos abertos. Depois disso, Paulo, a história diz que ele ficou de 12 a 14 anos num lugar. É porque quando a gente lê a Bíblia parece que foi tipo, e já virou e já foi. Não, ele ficou de 12 a 14 anos se preparando, buscando a Deus, aquelas visões que ele conta ali, né? Conhecia um homem, não sei se foi no espírito ou não, mas ele teve um contato, ele conheceu o terceiro céu. É ele falando exatamente nesse período de busca de Deus. Só que aí ele se submeteu ao ciclo. E aí Deus falou assim para ele: Paulo, agora esse ciclo acabou. Vai e faz o que você tem que fazer. E aí a gente lê até hoje a maioria das cartas escritas por esse homem, que se submeteu ao processo. E aí eu pergunto para você, para que você se pergunte: o que você pode fazer de diferença no mundo se Deus olhar para você e você se submeter aos ciclos em que Ele te coloca? Amém? Aonde podemos chegar? O que podemos realizar se Deus nos colocar e nós nos submetermos ao ciclo dele? Amém? Só que a nossa geração é imediatista. Se eu não tenho hoje, eu me frustro, né? Se eu ligo o computador e ele já não entra no negócio, eu já fico bravo, né? Não é assim? Às vezes tem, né? Você já dá não vai entrar o negócio aqui, nem o computador consegue superar essa velocidade que a gente tem, essa ansiedade que a gente tem. Só que Deus, ele caminha assim, ó, passinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Amém, pessoal? Deus, ele, independente do ciclo, ele não quer que você pare no ciclo, mas ele quer que você vença a jornada. É a jornada que interessa para Deus, não é o ciclo. Não é a sua dificuldade hoje que tem que te paralisar, mas é a dificuldade que você tem que faz com que você aprenda a vencer. E nessa vitória você está mais perto de completar a tua jornada. Amém? Todos conhecem, né? Eu penso que a maioria conheça uma passagem ali no livro de Atos, que o apóstolo Paulo, ele está pregando numa cidade. Primeiro ele chega e ele como ele faz ali um milagre, ele é confundido com Deus, com Júpiter. E aí o povo todo aplaudindo e adorando, e ele fala assim: não, gente, eu sou homem que nem vocês, por favor, não façam isso, né? E aí, do versículo para o outro, já querem apedrejar Paulo.
né? E Paulo foi apedrejado. A palavra de Deus diz que ele foi retirado da cidade e quase que morto, né? E o pessoal ali, os amigos dele, rodeavam ele, né? Alguns estudiosos dizem que ele realmente estava morto e que oraram para ele ressuscitar. Eu não sei, mas pode ser. Só que o que eu quero dizer para vocês? Ele tomou uma rasteira da vida. Como assim? Eu sirvo a Deus, eu estou aqui me dedicando ao reino, eu larguei tudo para fazer a obra de Deus, e eu vou numa cidade, eu faço um milagre ali em nome de Jesus, né? Jesus me usa para fazer, e aí deu problema, eu apanhei. Ele podia dizer assim: Jesus, já deu, já fiz a minha parte. E aí ia ser um ponto final ali na história. Não sei o que ia acontecer com ele, mas o livro de Atos continuaria, porque Deus levantaria outro para fazer. E podia ser simplesmente um ponto final. Mas ele olhou, e aí é uma decisão de Paulo, não é uma decisão de Deus. Paulo entendia a jornada. Paulo olhou e falou assim: aonde querem, o inimigo quer que eu coloque um ponto final, eu vou pôr uma vírgula. Ali estava e ali estava. Ele levantou, sacudiu a poeira, voltou para a cidade e continuou a pregar. Amém? Então ele foi no ciclo e ele não deixou se parar pelo ciclo. E isso que tem que acontecer comigo e com você. A gente não pode parar no ciclo. A gente não pode se submeter a ser paralisado pelo inimigo. Tem um inimigo andando ao redor e ele quer nos devorar. Amém? Amém. Hoje eu vi isso hoje. O que o inimigo mais quer fazer não é te destruir, não é nem te matar. Ele quer, no momento, te enganar. Ele quer te distrair. Ele quer te confundir. Então, ele vai usando de artifícios, ele vai usando de coisas para tentar nos enganar, para tentar nos confundir naquilo que a gente vive. Ah, mas como assim? A igreja? Não, a igreja é um lugar... Meu Deus do céu, aquele povo esquisito, aquele povo que fala glória a Deus, aquele povo que não sei o quê, né? Ai, mas você viu aquele louvor? O baterista ali, ele errou a nota, ele não sei o quê. Né? A gente começa a criar obstáculos para que a gente possa exercer a nossa fé. Só que Deus, ele não pensa dessa forma. Deus não está preocupado com muitas coisas que a gente se preocupa. Deus quer que a gente clame por Ele e a glória dele desça. Amém? Deus quer que a gente se sacrifique para que o reino dele venha e ele desça. O que Ele quer na sua vida? Que você coloque sua vida a serviço dele e ele desça. Ele quer que a sua família seja dele. Para quê? Para que ele possa te abençoar. Amém? Tudo que ele quer é isso, tudo que ele anseia é isso. Então essa noite, para a gente deixar de tratar Deus como um Deus mau e começar de fato a tratar Ele como um pai. Um pai não quer o mal para os seus filhos, né? Por mais que ele fale não, ele não quer o mal para os seus filhos. Davi esses dias chegou para mim e falou assim, ele é bom de negociar, eu vendi o videogame dele, ele queria vender, eu falei, deixa aqui que eu vendo. Aí vendi. Aí eu falei, beleza, né, vou guardar esse dinheiro aqui. Aí ele, pai, mas assim, não daria para comprar um Lego para mim? Eu, dá, né, dá para comprar, né, daí, não, esse aqui, ele não, aquele outro, então ele sempre tem expectativa demais, né, aí compra, aí desmonta, aí faz. Meu papel eu poderia talvez dizer assim, não, eu vou guardar esse dinheiro na poupança e vamos, que não sei o que e tal, mas eu dei, e a minha felicidade é ver ele usar aquilo que eu dei para ele e usar bem. A felicidade de Deus é pegar aquilo que Ele já deu para você e você usar bem. Amém? Eu me refiro àquilo que você vai fazer fora daqui. Eu me refiro àquilo que você faz no seu trabalho, todo dia, na sua família. A maior alegria de Deus é pegar aquilo que já está em você e você mostrar para Ele e falar, Deus, eu vou te glorificar usando da melhor maneira possível. Amém? O emocional que o Senhor restaurou, eu vou usar ele da melhor maneira possível. O espiritual que o Senhor me deu, eu vou fazer da melhor maneira possível. Ah, Senhor, a Tua palavra fala que se eu orar, os enfermos serão curados. A Tua palavra diz que se eu orar, as pessoas vão ser libertadas. Senhor, me dá ousadia porque eu vou fazer. Aleluia. Amém. Novo convertido faz tudo isso, né? Depois a gente fica meio velho, fica meio estranho. Mas é lindo, né? Não sei, eu lembro que eu tomava café com um mendigo ali da porta de casa, e depois de repente não fazia mais. Eu falei, gente, olha que loucura. Fiquei duro, fiquei preso, fiquei carrancudo. A gente precisa voltar a fazer isso. Amém? A gente precisa voltar a se colocar nos ciclos que Deus tem para nós. Amém? Queridos,
Jornada é uma distância que a gente percorre numa viagem. A gente está numa viagem. O nosso caminho, o nosso destino final é a glória, é a eternidade. Glória a Deus. A gente vive 80 anos nessa terra. E para uns parece muito. Só que a gente vai viver a eternidade. O que são 80 anos perto da eternidade? Nada. Então aproveita o tempo que você tem aqui. Eu acho que a pandemia veio para despertar, né? Pelo menos lá em casa foi assim. A gente pegou o Covid e a gente ficava naquela contagem regressiva dos dias. Dia 1, qual é o sintoma? Dia 2, dia 3, aí o dia 7 diz que é o dia mais punk ali. Aí deu o dia 10, parecia uns loucos saindo de casa, porque já podia sair, saiu desesperado lá, vamos sair, fazer qualquer coisa, né? Mas era um processo, precisava passar pelo processo. E a gente precisa se submeter a essas coisas, amém? Porque Deus está te aperfeiçoando e me aperfeiçoando. Aleluia. Deus, Ele quer nos levar numa jornada. Então o teu problema hoje, eu sei que ele é importante para você, eu sei que ele é grave, ninguém está desmerecendo, mas ele é só uma parte pequenininha de uma obra que Deus quer completar na tua vida. Aleluia. E você precisa passar por esse caminho. Amém. Você precisa passar por essa dificuldade. Amém. Por quê? Porque isso vai te aperfeiçoar. Se Paulo saísse no primeiro dia pregando, provavelmente ele não passaria talvez no 10º dia pregando. Então foi necessário um processo. Então não pense que as coisas demoram na sua vida. Não pense que, puxa, parece que não acontece nada. O pastor pregou aqui vitórias e bênçãos e não está acontecendo. Toma as decisões e os passos necessários em Deus para que isso aconteça. E se isso não acontecer, você faz que nem a criança. Criança, quando não ganha o que quer, volta e fala de novo. Davi hoje, vou dar muito exemplo do Davi, porque hoje foi o dia, né? Foi lá, mas eu quero sobremesa. Ele estava assistindo um culto lá em casa. Eu quero sobremesa, daqui a 10 minutos. Aí ele vai. Aí volta. Eu já faço assim, ó, vai. Não, mas quando foi a 5ª vez que ele foi lá, ele, mas eu já estou 50 minutos pedindo, não sei o quê. Eu falei, vai esperar mais 10 aí. Vai. E saiu que nem um doido lá. Ele insistiu tanto que eu tive que levantar a voz e da sobremesa. Ele conseguiu o que ele queria. A gente tem que acessar o trono de Deus para conseguir aquilo que Ele coloca nas nossas vidas, amém? Você não precisa adquirir mais nada. Tudo que você precisa, Jesus já fez. Tudo que você precisa Ele já fez na cruz. Você precisa do quê? De discernimento? Ele já conquistou por você. Você precisa de salvação? Ele já conquistou por você. Você precisa do quê? De sabedoria? Busca. Ele já conquistou por você. Ele conquistou até a morte, que era algo que, né, quem não conhece a Cristo, quando eu cheguei, eu falei assim, como é que é esse negócio de morte? Era a única certeza da vida. Eu falei, acabou, porque agora até o morto pode ressuscitar. Amém? Então a gente precisa avançar nos ciclos. Não pare nos ciclos de Deus. Cauê, o ciclo se repete na minha vida. Parece que vai, né? Vai, eu morro na praia. Vai, não dá. Eu tô indo, não acontece. E aí? Uma coisa que eu digo para vocês, tenho fazendo na minha vida todo dia. Aumenta a intensidade, aumenta o fogo, aumenta a tua busca. Por quê? Porque não é normal um ciclo se repetir várias e várias vezes. Não quer dizer que a gente tem que sair numa corrida louca para ver quem que repete menos o ciclo. Mas quer dizer o seguinte, se alguma coisa está estranha e as coisas estão se repetindo na sua vida, como já dizia um pastor nosso, é melhor você bater muito para apanhar pouco. Bater muito no inferno para apanhar pouco. Aumenta o teu nível de intimidade com Deus. Aumenta o teu nível de busca de Deus. Faz aquilo que você nunca fez, né? Vai orar no monte, vai jejuar, vai ler mais a palavra, vai buscar entendimento da palavra, não para provar para ninguém. Não faça isso para falar, pastor, li 50 capítulos ontem. Não. Mas para mostrar para Deus o teu amor. Para mostrar para Ele o quanto você ama Ele de todo o coração. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não procura adoradores que o adorem em performance. Não, Ele quer você como um adorador genuíno. Então faça aquilo que você nunca fez. Faz essas loucuras por Jesus. Não, esse ano eu me submeto, Deus, e eu vou acordar, sei lá quantos dias na semana para orar. Deus sabe e você sabe o que você tem que fazer para que você possa crescer em Deus. Amém? Os pastores não vão ver e não vão saber o que você faz no teu secreto com o Senhor. Mas é necessário. Por quê?
Porque a gente precisa viver melhor nessa terra. E a gente só vai viver melhor quando a gente tiver uma comunhão poderosa com o Espírito de Deus. Amém? E Deus ele fala, e Deus ele age. Eu vou contar uma coisa rápida para vocês. Deus ele é tão tremendo que ele começa a nos dar um discernimento que a gente olha para as coisas, quem não é de fora, realmente ele olha e fala assim: a palavra de Deus é loucura para o homem, mas é poder de Deus para o que crê. A gente voltou para nossa casa depois de uns 3 anos fora, que a gente já fez tomou decisões erradas, e a gente estava em casa, né? Foi uma situação bastante complexa ali para entrar no apartamento e tal. De repente, me aparece uma mancha no azulejo, mas uma mancha que não tinha que estar no azulejo, não tinha chance dela estar ali. E Deus sabe o quanto isso talvez nos desagradaria, nos deixaria triste. Só para vocês entenderem, a gente alugou e o apartamento voltou num estado assim que eu nunca vi lugar mais sujo na vida do que o nosso apartamento. Por um momento você olha e fala: puxa vida, hein? Trabalho, fácil e tal, olha como é que largaram, né? Mas eu falei: glória a Deus, vamos que Deus tem alguma coisa. E aí a gente está limpando, está fazendo, né? Está tudo. Olhamos para o azulejo do banheiro, aquela mancha. Eu falei: gente, racionalmente não é possível. Aí a Elaine falou assim: você jogou? Eu falei: não joguei nada, não sei. O que eu lavei daí pra cima, era sabão. Sabão mancha, eu não estou sabendo. Aí na hora a gente entendeu, ela olhou, ela falou assim: não pode isso. Não pode. Você que está querendo manchar o azulejo, você que quer tirar a minha saúde mental, ela falou. Pega as tuas coisas e sai daqui em nome de Jesus. Eu não aceito que isso esteja acontecendo. Então ela discerniu no Espírito que isso não era físico, gente. Ninguém jogou nada. Falo para vocês para honrar a Deus. Sumiu a mancha. Não tem mais nada lá. Amém, queridos? Por quê? Porque a gente precisa se mover dentro daquilo que Deus quer nos mover. O inimigo queria tirar o nosso sossego, entrar na nossa casa daquele jeito. Era assim, eu mesmo entrei e falei assim: gente, a hora que ela veio, meu Deus do céu. Mas não, Deus ele nos dá um espírito de fortaleza. Deus nos dá a calma e Deus nos move naquilo que Ele quer mover e mostra aquilo que Ele quer mostrar. Amém? Bom, queridos, Jeremias 29:11 diz assim. Fala: Jeremias, cadê o Jeremias? Não. Mais um. Aí Jeremias chegou. Porque Jeremias de novo, gente. Desculpa. Então agora é o Corinthians. Tá vendo? Olha aí, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que Aleluia! Amém? O ciclo. Se o teu olho não viu e o teu ouvido não ouviu, se o teu coração nem sabe do que vai acontecer, então por que a gente sofre tanto e não se submete a passar por aquilo que Deus quer que a gente passe? Amém? Eu não queria passar pelo ciclo que eu passei, mas Deus não me perguntou. Só que, como eu falei, né, o crente, depois que ele passa, ele não consegue nem reclamar, porque ele dá glória a Deus pelo que ele passou. E foram coisas complexas. Para alguns talvez, não é, isso aí também está exagerando. Para nós foi. E hoje a gente consegue glorificar a Deus e falar assim: ainda bem que a gente passou por tudo isso. Né? Então isso é se submeter ao processo de Deus. Só que não é que você passa no processo e você sempre está ali sorrindo, bonitinho, engomadinho. A gente chorava. Eu cheguei a fazer uma oração um dia para Deus e falei assim: Deus, eu queria ficar um dia, só um dia, sem chorar. De tanta notícia que chegava, de tanta coisa. Então é sofrido. Mas quando a gente. O que é sofrido, o que eu podia fazer? Eu vou abandonar Deus, vou para o mundão, vou fazer o que tem que fazer, vida louca como eu era. E que já cansei também desse negócio. Mas quem tem uma experiência com Jesus tem que pensar e falar assim: não é isso. Não é isso que a vida se resume a ganhar e perder. A vida se resume a uma vida antes de Cristo e a uma vida depois de Cristo. Amém? Então nós precisamos prevalecer. 2 Coríntios 3,18, meu querido. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como a um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Quando você se submete ao ciclo, você é transformado por Deus. Mas não porque você tem a capacidade toda, porque o Espírito Santo de Deus vem e muda a sua natureza. Muda. Você era um homem que se irava, você não se ira mais.
Você era um homem que mentia, você não mente mais. Você era uma pessoa que tinha algumas deficiências de caráter e Deus ele vai te transformando conforme o tempo vai passando. Amém? Também não é algo, Deus não faz assim. Deus ele trabalha porque Ele nos ama. E sabe por quê? Porque um dia Deus vai colocar diante de cada um de nós pessoas que que estão passando por situações que a gente já passou. E aí sim nós somos aperfeiçoados em Cristo, por quê? Porque a gente talvez alcance uma maturidade que a gente não tinha para poder ajudar outros. Amém? Eu tenho certeza que aqui dentro tem pessoas que podem me ajudar muito em algumas áreas que eu ainda não tive experiências. E que eu sei que talvez eu possa ajudar vocês. E isso é uma troca. Isso é o corpo de Cristo. Amém? O que você passou de dificuldade vai me ajudar como um testemunho de fé para eu aguentar o rojão na hora que vier a minha mão. Amém? Então é para isso que o corpo existe, para que a gente se edifique uns aos outros. Amém? Cada novo ciclo nós podemos ser transformados à imagem e à semelhança de Cristo. Só que eu vou falar para vocês, Cristo passou pelos processos. Ele veio, Ele nasceu, Ele passou por tudo isso que a gente passa. Ele, no determinado momento do seu ministério, Ele estava no auge do ministério. As multidões, né, seguiam Ele para onde Ele ia. Diz que Ele não conseguia descansar, Ele não conseguia reclinar a cabeça. Quando Ele se sentia cansado, falava, não, eu vou pregar, eu tenho uma obra para fazer, eu tenho pouco tempo para estar aqui. E aí você fala, ótimo, está tudo certo. Aí num determinado momento Jesus olhou e falou assim, se vocês estiverem aqui só pelos milagres que eu faço, podem ir embora. E ele falou assim para os discípulos, vocês também, se quiserem ir, a oportunidade está dada. E aí Pedro fala, não, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Então Jesus ele passou pelo mesmo processo que a gente. Jesus ele se submeteu ao mesmo tipo de ciclo que a gente. E eu vou dizer para vocês, a gente só está aqui hoje porque Ele cumpriu o ciclo integralmente. A gente só consegue estar aqui hoje porque Ele cumpriu o ciclo de morrer na cruz, ficar 3 dias lá no inferno, roubar do inimigo as chaves e ressuscitar. Então Ele cumpriu o processo antes da gente. Ele entregou para nós as chaves do reino de Deus. A palavra diz que as portas do inferno é que não prevalecem contra a igreja. Se a porta do inferno não prevalece, significa que eles estão acuados. Amém? Só que o inimigo quer te distrair. Quando você entende quem você é em Deus e qual é a sua identidade em Cristo, o inimigo diz, como é que ele falou? O pastor falou, eu perdi. Agora deu problema. Amém? Então é isso que Deus pede de mim e de você. Que a gente saiba quem a gente é em Cristo. Que a gente saiba da nossa identidade. Que a gente acesse nas regiões celestiais o sobrenatural de Deus. Para que a gente possa trazer o reino dos céus aqui para a terra. Então, de novo, se eu vivo 80 anos aqui para ver uma eternidade, Jesus Cristo diz o que para nós? Vem cá, acessa o que está lá, que você vai viver esses 80 anos aqui como se você já estivesse lá. Amém? Sendo usado por Deus, sendo ouvido da palavra de Deus, ministrando as pessoas, ajudando as vidas. Tem gente aí fora que está desesperado, querendo saber o que eles fazem com a vida deles. E você tem dentro de você a solução. Não porque a gente seja alguma coisa, mas porque a gente abriga a presença de Deus na gente. Tem gente aí fora que está enfermo, só esperando posso orar por você? Para ele ser curado. Deus ele vai usar as pessoas. Tem gente aí fora que está com problemas seríssimos de depressão, esperando um de nós chegarmos ali e falar assim, amigo, posso orar por você? Você ora com ele, eu conheço um lugar onde a palavra de Deus é ministrada. Eu conheço um lugar onde isso pode mudar. Eu conheço um Deus que faz as coisas diferentes. Vamos comigo? Eles estão sedentos aí fora, desesperados. Só que a gente, eu me incluo totalmente nessa. A gente se distrai nos ciclos porque são difíceis e a gente não quer passar por dificuldade. Só que são as dificuldades que vão nos promover. É a crise que nos promove, é a dificuldade que nos leva onde a gente quer. É tudo aquilo, né, que a gente passa, que aparentemente é um desconforto, é que nos leva a alcançar o peso e a estatura de Cristo. No fim da vida, nós vamos olhar e nós vamos nos alegrar. Mas a gente tem aí um caminho a percorrer daquilo que Deus quer fazer conosco. Amém? Eu creio e profetizo nessa casa em nome de Jesus que não vai ter pandemia que vai impedir o crescer desse lugar. Sabe por quê? Porque não é um plano que nasceu de homens. É um
plano que nasceu de Deus. Aleluia. Entende? E nenhuma obra ela se submete ao tempo por conta dos homens. Né? Por que os judeus são o povo de Deus? O povo escolhido. Aí você fala assim, não sei, não creio, estou achando esquisito esse negócio que o judeu é o judeu e tal. Se você pega a história, vários povos já existiram. Os maias, os incas, os fenícios, e um monte deles, até próprio na Bíblia, né? Amalequitas, jebuseus e etc. O único povo que existe desde o início até hoje são os judeus. Então, eles são um povo de Deus que seguem processos de Deus, né? Eles estão errando ainda por uma vírgula na questão do Messias, mas eles estão no processo. E Deus honra eles por causa disso. Essa é a tua jornada, essa é a minha jornada. Amém? Identifica que ciclo você está. Busca a Deus a capacitação para esse ciclo. Amém. Precisa saber o que eu estou passando. Porque a gente é tanta coisa, às vezes você fala, nem sei o que eu estou passando. Né? Não sei se eu caso, compro uma bicicleta, o que eu faço na minha vida. Identifica, busca de Deus e fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me capacite. E haja. E depois você testemunha aquilo que Deus faz. Amém? Faz isso, você vai ver não só a tua vida mudar, mas as pessoas ao seu redor mudar. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. O que Jesus faria no meu lugar? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Sabe por quê? Porque aqui dentro, enquanto a gente está no culto, é tudo lindo, né? Maravilhoso, assim, o lugar é bonito. Mas aonde você vai precisar praticar o teu e passar pelo ciclo é lá fora. É lá fora que você precisa. É na oportunidade que você tinha para roubar. Você fala assim, o que Jesus faria no meu lugar? Não, ele não roubaria, então eu não vou fazer isso. Você podia enganar, mas o que Jesus faria? Ele não ia enganar, então eu não vou fazer. E assim a gente como cristão anda na contramão do mundo. Isso impacta as pessoas. Então a pergunta é, o que Jesus faria no meu lugar? Que você possa perguntar isso na tua vida. Amém? E o que a gente semeia, a gente colhe. Só que eu estava pensando nisso de quarta-feira, né? Que eu falei de semear e colher. E Deus falou comigo assim, filho, aquele que não semeia, também colhe. Porque aquele que não semeia não tem a opção. A semeadura é opcional, a colheita ela é certa. Quando você não semeia, você também colhe. Só você não vai colher aquilo que é bom. Então a palavra de Deus ela fala, se a gente semear o bem, a gente vai colher coisas boas em Deus. Mesmo que a nossa situação seja ruim. Porque às vezes, beleza, ele fala de bem, mas não é assim. Sim, o bem que desejais é o bem, são os pensamentos que ele tem a nosso respeito. Amém? Então a gente precisa semear a todo tempo. Pegar a nossa alma, pegar ela bem direitinho assim, e falar assim, alma, aquieta, fica quietinha, se submete diante de Deus. Se Davi, que era o cara, falou isso, aquieta-te minha alma, porque eu sei o Deus que eu creio. Quanto mais nós, que não somos ainda homens segundo o coração de Deus, né? Vamos ver como é que vai ser esse processo. Mas a Bíblia fala, ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele adorava a Deus, ele fazia aquilo que Deus pedia para ele fazer. E às vezes, até aquilo que ele queria fazer, ele colocava diante de Deus. E Davi, uma vez o que aconteceu com Davi? Entraram no acampamento deles, eles estavam todos na guerra, levaram mulheres, bens, crianças, tudo. Aí a palavra diz que os soldados de Davi já estavam nervosos, já estavam meio que se revoltando contra Davi. Davi, como um homem que entendia o ciclo, pegou a responsabilidade, pegou a éfode e disse, vem cá, eu vou buscar Deus. E ele falou, ele estava doido para ir. Senhor, se o Senhor falar para ir, eu vou. Se não, eu não vou. E Deus fala assim, pode ir que eu vou, que você vai trazer tudo de volta. Amém? Então a gente precisa se submeter. Aonde Deus está te falando para ir e você não está indo? Ou aonde Deus está te dizendo para não ir e você está quase pisando? O que Deus está te falando para não fazer e você está quase fazendo, está quase no abismo? Presta atenção, cuidado, porque isso pode te custar não só a sua vida espiritual, mas algum tempo de um ciclo repetido que você pode alcançar, pode repetir, né? Amém? Amém. E a gente está em culto de ceia, né? Hoje é dia de culto. Terminando aqui, vamos colocar ali João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que desejares e será concedido. Aí eu falo, mas eu pedi e não fui atendido. Mas a palavra tem alguns poréns. Se permanecermos em Jesus, diante das dificuldades, diante dos desafios, se as palavras de Deus permanecerem em nós, o que nós fazemos quando precisamos praticar a palavra? Ela está em nós ou ela está só na Bíblia que a gente lê?
ela precisa estar em nós. Pedireis o que desejares, porque se a gente anda com Cristo e a palavra dele está em nós, aquilo que a gente pede é aquilo que Deus deseja. E por isso é recebido, por isso é concedido. Amém? Então nós precisamos pensar nessa noite nos ciclos de Deus, naquilo que nós precisamos passar. E, né, pode dar mais um enterzinho que já fechou. E cortou. A gente precisa completar a jornada. Eu tinha colocado para ficar um negócio meio estrobólico, mas não deu certo. Cortou. A gente precisa completar a jornada, completar aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Feche os teus olhos por um momento, vamos orar. Já vamos para o momento da ceia. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo.